Então, pessoal, você que entrou agora no Reportei, né? O que você precisa saber, o que é importante? A gente vai pontuar aqui algumas questões que são fundamentais para você utilizar o Reportei da melhor forma. Então, uma dúvida, né, Júlia, muito comum que chega no suporte é o que é projeto. Projeto, pessoal, nada mais é do que você ter são as pastas ali dentro do Reportei onde você vai ter o seu cliente e aí você vai ter uma separada para cada cliente seu. E aí dentro dessa pasta que você vai integrar as contas, gerar os relatórios e os dashboards. Então nada mais é do que o seu cliente ali dentro do Reportei. Pode ser, no caso de uma agência, é um cliente. Se você é uma empresa, é a marca da sua empresa. Né, se você trabalha em uma instituição, você vai colocar ali a informação daquela instituição. Então, um projeto é a marca, né, aquela conta que você está gerenciando ali, que você vai querer usar no Reportei para gerar os relatórios, para acompanhar os dados. Então, se você é uma agência, você vai ter os seus clientes ali, mas se for uma empresa também, se for uma empresa que tiver mais de uma marca, por exemplo, né, for um grupo ali, você vai poder, cada um dessas marcas vão ser consideradas ali como um projeto dentro do Reportei. Isso, e uma dúvida também é o que é integração, né? A integração é a sua conta ali daquela rede, por exemplo, do Instagram, do Meta Ads, então cada uma delas seria uma integração. E aí, nos nossos planos, né, você consegue ter mais de 5 projetos em a partir de 5 projetos, né? E algumas pessoas ficam na dúvida, né, Julia? A gente só pode ter 5 projetos? Como que funciona? Não, a gente tem planos até de mais de 200 projetos, a gente consegue personalizar, então isso é muito tranquilo, né? E dentro de cada projeto que você vai integrar essas redes, né? Então, o projeto é uma coisa, o número de integrações é outra. Às vezes o pessoal fica com um pouco de dúvida nisso. Isso. Porque falando de planos, né, os planos Reportei, a gente tem algumas opções, então dependendo da opção de plano que você selecionar, a pessoa vai ter algumas funcionalidades disponíveis, né? Então tem plano que só permite uma integração por rede, né? Então cada canal que a gente tem disponível para integrar ali, você consegue colocar uma conta. Tem plano que permite até 3 contas, então você consegue conectar mais de uma conta naquela rede específica. Então se você tem 3 Google Analytics, por exemplo, né? Ou 3 contas de anúncio, você conseguiria, nesse plano, colocar todas elas ali dentro do mesmo projeto. Então tem essa diferença nos planos, não só então no número de projetos que você consegue ter, mas também nas funcionalidades, e você pode conferir tudo isso na nossa página de planos, que tem tudo explicadinho lá sobre cada uma dessas opções, né? Isso, e uma coisa também legal de comentar, né, Júlia? Vamos supor, eu preciso de mais de 3 integrações ali, talvez para um Google Meu Negócio ou talvez um Meta Ads, dependendo do caso. A gente consegue também fazer uma personalização dependendo do caso, né? Então é só entrar em contato com a gente no suporte que a gente pode verificar o que dá para ser criado ali para você no plano personalizado. Mas uma coisa também muito legal é a nossa página de onboarding. Quando você acessa ali os projetos, agora a gente tem diversos vídeos com tutoriais assim, sobre os principais módulos do Reportei. Então também é algo super importante vocês estarem verificando para tirar todas as dúvidas nesse início, né? Porque são muitas informações. Isso, é um guia realmente. Então no menu, no Reportei, você vai ver lá na parte de suporte que tem uma opção lá de começando no Reportei, é só clicar e você vai cair na página onde tem todos os vídeos para você poder entender melhor sobre a ferramenta. A gente passa por todos os recursos disponíveis. O que a Andressa comentou dos projetos, cada projeto no Reportei vão ter disponíveis as funcionalidades que a gente tem no Reportei. Então, os relatórios, dashboards, painel do controle de indicadores, o Reportei AI, a linha do tempo e as automações. Então, esses recursos disponíveis em cada projeto, você vai poder aproveitar e conhecer mais a fundo durante o seu período de teste e depois que você contratar um plano também. Então, a gente tem, eu tô lembrando aqui que um dos pontos que também gera uma certa dúvida nesse início, né, quando tá ambientando ele com a ferramenta e conhecendo um pouco esses recursos todos, é a diferença entre relatórios e dashboards, que gera uma dúvida também de algumas pessoas, né? Quando a gente idealizou o Reportei, o nome, né, já vem do nome relatórios, né? Mas a gente tem a opção das dashboards também, que permitem o acompanhamento dos dados também de uma forma mais dinâmica. Então, a grande diferença dos dois relatórios, dashboards hoje, é que o relatório ele tem uma característica um pouco mais de documento, então as pessoas usam os relatórios para poder, de fato, fazer essas entregas para clientes ou para registrar ali dados de um período específico e ter aquele registro para enviar para outras áreas de uma empresa, por exemplo, né?
mas também ele fica salvo ali, então todos os relatórios gerados, importante dizer que os relatórios são ilimitados, então você consegue gerar quantos relatórios você precisar, né? Então ele fica registrado tudo ali, dá para gerar relatórios semanais, mensais, enfim. E a dashboard, ela tem aquela opção de alterar a data, o período de análise, que facilita esse acompanhamento dos dados de forma mais dinâmica. Então, não só quem tem o acesso de edição, mas quem também recebe o link compartilhável daquela dashboard vai conseguir ter essas opções de alterar a data, vai ter essa autonomia, né, para alterar esses períodos. Isso, e aí a dashboard é interessante justamente para esses clientes que querem ficar brincando ali com as datas do relatório, às vezes ele quer fazer alguma análise, assim, então, caso o seu cliente queira essa opção, né, a dashboard seria o ideal, e o relatório ele não consegue alterar nada ali, então seria, como a Júlia falou, um documento mesmo, né? Uma coisa que eu percebo também com a dashboard, que já ouvi de feedback de alguns clientes, é que nem todo cliente que uma agência, por exemplo, tem, ele vai demandar ter uma dashboard ali para ter essa autonomia, porque às vezes gera uma demanda maior de dúvidas e questionamentos do que auxilia. Depende da maturidade do cliente, né? Então, isso tudo depende de cada agência, mas o que a gente tem percebido muito é esse uso interno da dashboard. Então, você não precisa necessariamente usar a dashboard para compartilhar ela de forma externa, mas usar internamente para o seu time ter essa facilidade no acompanhamento dos dados. Então, esse recurso do relatório pode ser usado mais para os clientes, enquanto a dashboard pode ser usada mais internamente. Mas se tiver algum cliente que for mais avançado, tiver mais conhecimento ali, mais interessado ali em alguns dados, a dashboard pode ser interessante também para ele ter essa autonomia também de acompanhar as informações. Geralmente, o que a gente percebe é que quando são clientes que investem mais em anúncios, eles acabam tendo um envolvimento um pouco maior com as informações que estão sendo apresentadas, e a dashboard acaba sendo muito relevante para esses clientes que acabam enxergando mais valor ainda também no que está sendo entregue, né? É verdade, às vezes eles querem ficar olhando aquele dado todo dia, ficar atualizando para ver qual campanha está funcionando melhor, né? Então, realmente, isso é mais interessante. E um outro ponto também legal da gente comentar são o controle de indicadores que a gente tem, né? Que é um outro módulo do Reportei, que também o pessoal que usa muito campanhas, assim, gosta bastante. E nele você consegue gerar uma meta para alguma métrica que seja mais importante. Então, ali no Reportei você já vai entrar, bater o olho ali, ver se está cumprindo conforme você tinha definido, né? E através disso fica mais fácil de você ver quais ações precisam ser tomadas, né, para aquele seu objetivo. Também tem como compartilhar o link desses indicadores com o seu cliente ou com a sua equipe, né, de forma interna, que for mais interessante. Então, é uma outra forma de você estar realmente controlando ali, tendo os dados na sua mão mesmo, né, para você ver as medidas que precisam ser tomadas, né. Isso tudo que a gente está falando aqui tem vídeo super detalhado também no nosso canal. E também dentro do nosso onboarding lá dentro do Reportei, na parte dos clientes também no menu lá do começo do Reportei, você consegue ver bem detalhado cada uma das funcionalidades, né? A gente está passando aqui por alto para você conhecer nesse início e não ter essa dúvida sobre os recursos disponíveis na ferramenta. Uma novidade que a gente tem lançada é o Reportei AI, então a inteligência artificial está no Reportei também, você consegue aproveitar esses recursos tanto nos relatórios, mas também nos assistentes que estão disponíveis no bloquinho lá do Reportei AI. Então, pessoal, essa novidade é muito bacana, né? O pessoal tem gostado bastante. E nele nós temos 3 opções. Você pode gerar um relatório com inteligência artificial, que nada mais é do que vir um resumo ali no início de cada rede, trazendo alguns insights, né? Algo mais geral, assim, sobre aquela rede. Ou os assistentes, onde você consegue já definir um objetivo mais específico, alguma análise mais específica mesmo que você deseja fazer para o Instagram e para a parte também de ads. Na parte de ads é legal comentar que você pode fazer uma análise considerando uma campanha uma campanha específica ou de forma geral para sua conta, né? E também agora a gente tem a opção de você conversar ali com um robô, né? Onde você pergunta para ele, mas aqui aconteceu tal coisa na minha campanha, o que eu posso fazer? Qual métrica é mais importante de eu estar monitorando, né? Então, assim, a gente está realmente melhorando cada vez mais essa opção da inteligência artificial para a gente estar também não só mostrando esses dados para vocês de uma forma fácil, mas também já ajudando nessa parte da análise, né, Júlia? E é legal destacar que
existem créditos de análise que você consegue utilizar em cada plano, e a gente tem os planos específicos com o IA que tem mais créditos disponíveis para você. Então, se você ficar com interesse e estiver interessado em alguns planos com IA também, é só dar uma conferida no nosso site, na parte de planos, que você vai conseguir ver bem sobre isso. Um outro recurso que aí é meu queridinho é a linha do tempo do Reportei. Eu gosto muito dessa funcionalidade da ferramenta, né? A gente acaba percebendo que ela centraliza, ela tem o poder de centralizar algumas comunicações, e eu acho que isso é importante aí num universo que a gente vive hoje, onde você consegue conversar com o cliente de várias formas, tem e-mail, tem WhatsApp, tem encontros presenciais, então é muito fácil você perder as informações, né? Então, a linha do tempo ela é um recurso que pode ser usado para centralizar todas as decisões, todos os marcos importantes, né, marcos de sucesso, todas as metas alcançadas, enfim, todos os feitos mesmo que estão sendo entregues dentro daquele projeto para aquele cliente específico, para aquela marca. E isso pode ser acompanhado através da linha do tempo de uma forma bem interessante, porque de fato é uma linha do tempo, né? Ela tem ali uma cronologia e ela já serve até como uma forma de apresentar. Eu vejo alguns clientes comentando comigo, eu uso a linha do tempo para poder de fato apresentar para o meu cliente o que eu fiz no mês. Então aquilo fica... É uma forma de gerar valor ali, né? De tudo que foi feito. Exatamente. Até aquele objetivo ser alcançado, né? Exatamente. Bem bacana. E um outro uso também que eu vejo o pessoal fazendo é como uma gestão do conhecimento para a equipe deles mesmo. Então, chegou um funcionário novo e ele vai pegar aquele cliente ali, vai pegar as campanhas, então é legal ele saber tudo que já foi feito naquela conta, e a linha do tempo pode estar ajudando nesse começo ali, né? Dessa nova pessoa na equipe. Exatamente. E, para a gente fechar, falando sobre esses recursos disponíveis na tela de projetos, a gente tem as automações, que nada mais são do que o nome já sugere, né? Você consegue configurar para que um relatório seja gerado de forma automática. Então, tem o passo a passo para você criar a sua automação, dá para configurar para gerar uma automação semanal, um relatório que seja enviado mensalmente, depende de como você quer configurar isso, né? O que faz sentido para você no dia a dia. E aí você tem como a última opção lá de notificar de alguma forma o cliente, ou até mesmo você mesmo receber o aviso, e tudo isso de forma simples, um passo a passo bem tranquilo de você seguir, e que facilita muito a sua rotina, porque se você tem já a frequência de gerar os relatórios toda semana, todo mês, então por que você não pode deixar isso configurado para ser feito automaticamente, né? Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Com certeza. E esse recurso que já está disponível também, para você ganhar tempo e conseguir, por mais que seja pouco às vezes, né? Se a gente está falando de uma equipe que gerencia poucos projetos, ela não gasta tanto tempo assim para gerar os relatórios. Mas qualquer 5 minutos, 10 minutos que ela consegue otimizar já é alguma coisa. E falando em equipes maiores, que gerenciam 60, 70, 100 projetos, se ela otimizar todos aqueles clientes ali, facilita muito a rotina, porque você ganha muito tempo ali nessa geração dos relatórios, e quando você for acessar o Reportei, é só aproveitar a parte de análise mesmo, aproveitar lá para os relatórios, a conferir os dados. Então, esse é o recurso mais importante. Com certeza. A gente está sempre buscando formas de otimizar o trabalho de vocês, para que vocês não percam tempo coletando, né, fazendo coisas muito manuais. Então, o que a gente puder estar otimizando, a gente está correndo atrás aqui, né? Isso. E se você tiver qualquer dúvida ou alguma sugestão para vídeos, ou até mesmo de funcionalidades, comenta com a gente, entre em contato com o nosso time através do suporte, que a gente vai estar à disposição.